Oi, gente, tudo bem? Bom, a proposta de hoje é discutir a respeito de literatura infantil, sugestões de livros para ler com bebês ou com crianças pequenas. Nossa, mas ler para bebês, né? Então, hoje em dia já tem um entendimento de que os bebês não precisam ser poupados desse momento e que realmente é muito importante e muito possível que a gente leia, e aí eu leia entre aspas, vão entender por quê, a gente comece então a cultivar esses momentos de leitura e de livros desde os mais pequenininhos. Então dá para começar lendo enquanto o bebê está na barriga ou quando o bebê ainda é muito pequenininho. E o que eu acredito, né? Eu acompanho muito essa discussão, tal, por prazer, e concordo que a gente tem muita dificuldade, assim, de fazer divisões dos livros em relação à faixa etária. Então não dá para falar esse livro é para 1, 2 anos, esse livro é para 3, 4 anos, porque é muito relativa essa classificação, né? Tem crianças que se interessam por livros em diferentes idades. Mas eu acho que dá para a gente pensar em blocos, ou então pelo menos de algumas orientações de como pensar principalmente nesse primeiro momento das criancinhas menores. E o que eu acredito? Uma visão muito particular, tá? Que inicialmente, com os pequeninos, a gente tá apresentando o que é esse objeto. Esse objeto chamado livro, que tem um formato mais ou menos parecido, que tem umas coisas chamadas folhas ou páginas, que a gente geralmente consome folheando, né? Tem ali um certo ritual. E aí, mais ainda, para que eles entendam que é sim muito divertido, que ele é muito válido como entretenimento ou como, sei lá, qualquer outra questão quando a gente estiver pensando principalmente nos concorrentes que os livros têm, né, hoje em dia. Então é muito desleal com os coitadinhos dos livros, todo possibilidade de atrativos que o celular, que o tablet, que os computadores e os brinquedos, os eletrônicos tal, oferecem. Então, no meu ponto de vista, o que a gente faz com os pequenininhos é, olha, isso aqui é legal, ele é divertido e a gente tem um monte de coisa a descobrir com eles. Bom, então inicialmente, o que eu tenho por experiência que funcionou aqui em casa, que vale a pena? Os pequenininhos, eles vão descobrir aquilo pelas mãos, pela boca, pelo toque, por todos os sentidos, né? Então, sempre é comentado que a gente tem os livrinhos de banho, mais uma vez, se é literatura, se é conteúdo de qualidade, eu ainda não tô levando isso em consideração. Mas ele é um livrinho que tem um formato de livrinho e tem folhas de livrinho. Então, isso aqui ele pode levar na boca, ele pode morder, ele pode apertar e ele pode também se divertir com as ilustrações. Esse aqui é o da coleção do Gildo, que vocês já sabem que eu gosto muito, e é o livro muito simplesinho dos personagens na escola, os amigos na escola. Livro de banho, N possibilidades. Eu não tenho aqui, mas tem aqueles de tecido, que é mais ou menos a mesma coisa. Aperta, morde, põe na mão, põe na boca, tal. E ao mesmo tempo vai descobrindo que aquilo é interessante. Aí a gente tem opções de livros cartonados que tem esse tipo de folha mais grossa, de papelão mais grosso, que é justamente para as crianças não detonarem logo de cara. Então, os menorzinhos costumam ser mais indicados, para os menorzinhos costumam ser mais indicados esses livros mais grossos. Esse aqui é um que a Clarice gostava muito, e ele é de textura. Então, enfim, a gente tá não só oferecendo uma historinha boba, tá? Não tem nada a ver com a parte narrativa da coisa. Mas ela se interessava em pegar esse livrinho e descobrir a textura da rena aqui em diferentes momentos. E também tinha uma historinha lá que eu contava, tal, mas a graça era mais virar as folhas e descobrir as texturas. Esse também é um de textura, que a criança vai descobrindo aqui. Também não é um livro que a gente fala de qualidade literária, nada do tipo, mas as crianças podem começar a se interessar. Parênteses, o que eu acho?
tem sempre uma discussão nesse meio de livro brinquedo é válido, não é, tal. Eu acho que é tudo muito interessante, tudo é válido, desde que a gente não estacione nesse tipo de livro. Então, como introdução, como nessa primeira etapa, para as crianças, como eu disse, se interessarem, souberem que aquilo é diferente, que é interessante, que é divertido, que vale a pena, eu acho super válido. Mas desde que a gente não, como eu disse, estacione e ofereça só isso para as crianças. E aí, conforme elas vão avançando, a gente vai oferecendo livros mais elaborados, livros mais sofisticados, de certa forma. Bom, um que é muito legal, que é o meu, é da Kozak Naif, que, né, finada editora, mas soube que a Companhia das Letras reeditou isso ainda bem. É um livro lindo chamado Ter um Patinho é Útil, mas veja só o pulo do gato desse livro. Ele é todo sanfonado, com ilustrações muito simples, inclusive falam, né, que bebês, crianças pequenas se interessam muito por cores e traços contrastantes, assim, ó, muito simples, que vai falar a visão aqui do patinho dizendo, o menino primeiro, encontrei um patinho e o agarrei. E ele vai descrevendo por que era legal ter um patinho. E do outro lado, ele tem a visão do menino. Aliás, do pato, já confundi tudo. Ter um menino é útil. E aí é o patinho contando aqui na parte azul porque que é legal, a mesma história de um outro ponto de vista. Então ele é inteiro maravilhoso. Ele é um livro grosso, ele vem até dentro de um casezinho aqui, ó, que a gente encaixa. E a gente tem fotos da Clarice bebê, assim, de poucos meses, que ela gargalhava cada vez que ela via essa capinha, principalmente amarela aqui, e do tanto que funcionou aqui em casa. Então esse é talvez o primeiro que eu realmente indico, porque ele tem uma historinha, ele é literatura do meu ponto de vista, ele tem toda essa interação diferente, então pra mim ele é o concurso para as crianças pequenas. Bom, o que mais que a gente tem, né, famosos por aí? Livros pop-up, esse é muito simples, mais uma vez, esquecemos a parte de literatura, de enredo e tal. Então é um livrinho que, mais uma vez, serve para as crianças descobrirem... Ah, esse aqui falhou já tá quebrado. As crianças descobrirem que os livros são divertidos e que vale a pena pegá-los para brincar. Ó, esse aqui faz brincadeirinha. Tem vários livros pop-up. Eu gosto muito de pop-up porque eu também me interesso muito pela parte de edição, projeto gráfico, mas enfim. Então, livros pop-up costumam fazer sucesso, apesar de que são facilmente estragados. Então, é uma vez que a criança abre mais forte aqui, lá se foi o pop-up e a gente tem que ficar remendando. Bom, mais um interativo, com abas, Todo Mundo Boceja, que em casa fez bastante sucesso. E que também, mais uma vez, historinha simples, mas falando da hora de dormir e dos bichinhos que cada um, ó, boceja, vai falar dos bichinhos, tá na hora de dormir, que todos eles abrem a boca, aí a gente fica reparando nas boquinhas, nos dentes, que a tartaruga não tem dente. E afinal aqui tem todo mundo feliz e contente, dormindo. Eu gostava de... Ó, tá até rasgado, tá vendo? Livros usados, para mim não tem problema nenhum isso. Livros usados e abusados são os melhores, com rasgo e tudo. Eu lia muito na hora de dormir esse, porque achava que tinha a ver, e a gente ia bocejando, e aquilo já trazia vontade de dormir, nem sempre. Vou ser breve nesse, que eu já falei no vídeo anterior, mas é muito legal, porque também é interativo, porque tem as abas do cachorro, do ratinho curioso, que quer saber o que tem na fralda dos coleguinhas. E aí é muito legal, as crianças morrem de rir, porque tem os cocôs de diferentes tipos. E aí ele é, então, super famoso com relação a desfraude, para indicar para desfraude, mas eu particularmente acho que ele é muito mais legal do que só isso. É um livro divertido, tal, e que também para os pequenininhos dá muito certo. Bom, aí livros menos... como é que fala? Com menos atrativos, assim, sem aba nem nada, mas livros que são voltados para as criancinhas pequenas, que eu gosto bastante. Um Abraço Passo a Passo, do Tino Freitas, ilustrações da Jana Glatt. Tino Freitas é um nome bastante conhecido da nova geração de escritores e tal, e esse é um livro muito bonitinho, muito musical, muito com rimas, e ele vem
falando de uma criança que tá aprendendo a andar, né? Então as ilustrações são lindas, ó, bem contrastantes. E ele vai 2 passos de gato, 3 passos de rã, 4 passos de pata. Eu descobri mais recentemente, mas achei muito bonitinho. Funciona muito bem com crianças menores. Tô acabando. E o Dente Ainda Doía, que eu já falei no outro também, é um dos meus favoritos, mas eu acho que com os pequenininhos funciona muito bem. Mais uma vez, um texto oral, um texto gostoso, sonoro. Dizem que as crianças pequenas se interessam muito por texto rimado, né? Porque tem uma musicalidade ali do texto que interessa, que funciona. Então esse aqui, ele vai falando de 1, 2, 3, 4 tipos de bichinhos diferentes que vão tentando ajudar o jacaré com a dor de dente. E ele é muito lindo, com as ilustrações também simples e feitas em recorte e colagem, que eu gosto muito. Por fim, outro muito famoso chamado Eu Grande, Você Pequenininho, que eu acho emocionante. Na verdade é sobre a história de pai e filho. E ele conta sobre... Quer ver? É muito simples. Você pula, eu sou o colchão. Você a mil e eu cansadão. E ele vai com pouquíssimo texto. Eu forte, você carregado. Eu cansado, você acordado. E ele vai nessa toada de texto pouco e rimadinho. E fala sobre a relação do pai e do filho, nesse caso. Rapidinho de ler, mas cheio de detalhes das ilustrações também. Muito linda. Clarice Amo sabe até decora uns pedaços que eu descobri recentemente, é muito legal isso. Então é isso, a discussão é super longa, o que é livro para pequenos, o que não é, então foi um critério, uma seleção bastante particular, bastante pessoal. Vou deixar os nomes para vocês consultarem facilmente, espero que tenham gostado. Beijo!